Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no último capítulo de Apocalipse. Pretendemos terminar hoje, se Deus quiser. Tentarei ser breve. Apocalipse 22, todo o capítulo nós fazemos a leitura. Faremos a leitura. Foi muito edificante, muito abençoador. Do início ao fim, é extremamente importante a mensagem do Apocalipse. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos fazer a leitura. Os irmãos acompanham, os que estão em casa também. Vamos ler. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve estas palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pelo privilégio que tivemos de estudar esse livro. Perdoa nossas falhas, perdoa se não demos atenção maior, perdoa qualquer pecado nosso, Senhor. Nossa intenção foi aprender, nossa intenção foi tirar a verdade absoluta, santa e fiel que está revelada nele. Perdoa se não conseguimos, perdoa se não entendemos tudo,
continua a nos instruir, continua a nos iluminar a revelação que fizeste para a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como já tenho dito, esse é o terceiro livro da coleção do pastor Leandro Lima, o último volume, o terceiro, todos os estudos foram baseados principalmente nele, com outros livros ajudando. Agradeci pessoalmente a Leandro Lima, na Consciência Cristã, o vi assim rapidamente e agradeci, disse que aqui na igreja a gente estava estudando esse material. Também agradeço ao presbítero Silvio, que me emprestou um monte de comentário de livros de Apocalipse, está tudo lá. Amanhã eu lhe devolvo, viu, presbítero Silvio? Amanhã, ou essa semana, eu lhe devolvo. Muito obrigado por todo o livro, todo o comentário que você nos emprestou. Então, meus irmãos, vamos lá aprender as últimas verdades desse último capítulo, riquíssimo. Só em questão da vinda de Cristo, ele menciona 7 vezes, só aqui, do verso 6 em diante, até o final, 7 vezes fala sobre a volta de Cristo. O Pai falando, Jesus falando, a noiva falando, ora vem Senhor Jesus. O verso 7 desse capítulo diz, eis que venho sem demora. O 12, eis que venho sem demora. O 17, o Espírito e a noiva dizem vem. Ainda no 17, aquele que ouve, diga, vem. 17 ainda, aquele que tem sede, venha. Verso 20, certamente venho sem demora. No 20 ainda, amém, vem Senhor Jesus. No verso 1, que foi acabamos de ler, do capítulo 22, o que é que nós podemos aprender, né? Continua no verso 1 até o 5 falando sobre a Nova Jerusalém, a noiva, o céu. E nós vimos na aula passada várias características, né, dessa cidade, do seu muro, as pedras preciosas, brilhante como ouro, como cristal. Nós temos que lembrar que muita coisa em Apocalipse é simbólica, fala da glória de Deus. E nesses primeiros versículos, do 1º ao 5º, continua falando do que vai haver nessa cidade, há características do Jardim do Éden, há características de uma cidade. Então, qual é a ideia? A ideia é que o céu, a Nova Jerusalém, ela será muito melhor do que o Éden. Essa cidade, ela tem rio, ela tem praça, mas ela é, digamos assim, organizada, ela é perfeita, né, na sua forma geométrica, 4 lados iguais, fala de perfeição, nos faz lembrar lá do Santo dos Santos, ali que as medidas do Santo dos Santos eram assim também iguais. É como se estivesse dizendo, e a mensagem é essa, né? É a glória de Deus que se manifestava ali no tabernáculo, no templo, agora é na cidade inteira. A sua glória, a sua luz. Nem os sacerdotes, nem nós hoje provamos isso em plenitude, mas no céu sim, a glória será em toda a cidade. Os muros, a cidade não é em medida de homem, não é? Mas era uma altura imensa, acho que 8.000 e tantos metros, que a gente não deve estar comparando em medidas humanas, é apenas uma referência de abrangência, de plenitude da glória de Deus, da vontade de Deus. Mas o muro dessas cidades é bem pequeno, dessa cidade é bem pequeno, como já foi visto na aula passada, mostrando que lá nossa segurança é Deus, não está nos muros da cidade. Né? Então isso é interessante. A cidade bem alta e o muro bem pequenininho. Por quê? Porque não há perigo, nossa segurança é o nosso Deus. E nesses primeiros versos aí, como estou falando, continua falando dessa cidade. É um resgate do Jardim do Éden. O texto mostra uma impressionante ampliação, certamente baseado em Ezequiel 47, verso 1, que fala sobre o rio, né, o rio da vida. Esse rio que, na visão do profeta Ezequiel, ele viu, partia do templo e descia suas águas, e por onde as águas passavam, gerava vida e saía do templo. Então, parece que a base dessa visão, como todo livro, né, ele baseava no Antigo Testamento, é mostrando o mesmo rio, o rio da vida, falando sobre o Espírito de Deus. Né, o Espírito, onde o Espírito chega,
as águas do Espírito, a água da vida que Jesus disse. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. O Espírito Santo estará em plenitude no céu. Bebemos dele e beberemos por toda a eternidade. Ezequiel 47, eu não vou ler agora, mas quem puder ler em casa, verso 1, verso 8, vai falar. Aquelas águas tinham o poder de tornar saudáveis as águas do mar morto. Rios de água viva, referência ao Espírito Santo nos Evangelhos, procedem do trono do Pai e do Filho. Então, qual é a visão? É a Trindade, está ali, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós provaremos, desfrutaremos deles. Hoje já desfrutamos, mas muito mais nesse dia, na sua volta, depois do juízo final, na vida eterna. É a visão plena da Trindade na Nova Jerusalém. Um rio renovador, segundo Ezequiel 47, verso 12. No verso 2, primeiro falou sobre o rio da vida. Agora, no verso 2 em diante, vai falar sobre a árvore da vida. A árvore da vida, mencionada ali em Gênesis, né? Aqui ele fala dessa árvore da vida. Nunca mais haverá qualquer maldição. Que coisa linda, não é? Que coisa linda essas promessas para eles, aquelas 7 igrejas da Ásia que viviam em sofrimento, viviam em perseguição. Para toda a igreja, essa palavra também é para nós, até o último crente, até o último mártir que tiver ainda antes de Cristo voltar, essa palavra é para nós. E a promessa, nunca mais haverá qualquer maldição. Então, aquelas maldições que foram colocadas por causa do pecado em Adão e Eva, e na criação elas serão retiradas. Como diz lá em Romanos, a terra geme, nós gememos, a maldição que a terra está sujeita, não porque, digamos assim, por vontade própria, mas ela foi sujeita por causa do pecado do homem, será tirada. Então, será melhor do que o Éden, não haverá mais maldição. Completa reversão de todas as consequências do pecado. A árvore da vida tem a ver com eternidade. Devemos lembrar que quando o homem pecou, né, Adão e Eva, o homem, de forma geral, eles foram expulsos do jardim, sofreram as maldições e foram proibidos de entrar no jardim. Foi colocado um anjo com espada na mão para eles não voltarem, certamente para eles não comerem da árvore da vida. Para não, imagine, talvez foi a misericórdia de Deus, imagine se eles comessem sendo pecadores, viveriam eternamente na situação de pecadores, e Deus não queria isso, Deus queria um resgate, uma transformação, e prometeu o resgatador. E a árvore da vida fala também de saciedade, porque, mencionando aí, né, a árvore, os frutos dessa árvore, é como se, como diz o pastor Leandro, é como se fosse uma coletividade, né? As margens do rio, as árvores darão frutos a cada estação, né? Simbolicamente, cura para as nações. Não vai ter ninguém doente no céu, mas é mostrando a plenitude da vida eterna. É a saciedade perfeita. O Senhor nos saciará completamente os frutos da vida eterna. Nós não sentiremos falta de nada. Os frutos representam isso. Os frutos da árvore da vida, uma margem e outra ali, a praça, né? Então, é rio misturado com cidade, mostrando uma plenitude do reino de Deus. Abundância de vida eterna e salvação para todos os cidadãos dessa cidade. Plena provisão para uma vida eterna feliz. Que maravilha, que maravilha. Eu me lembro também das profecias que diz que Cristo tomou sobre si nossas dores, nossas maldições, Ele tomou nossas dores, nossas enfermidades. É verdade, mas isso só será 100% verdade nesse dia aqui. Aqui a gente ainda adoece, aqui a gente ainda peca, aqui a gente ainda sofre as consequências da maldição do pecado. Apesar de que nós já provamos a nova vida, mas só no céu, plenamente, essa profecia de Isaías se cumprirá. Se cumpriu em Cristo, se cumpre na igreja e na sua plenitude aqui, na árvore da vida, no fruto, na cura para todo o povo de Deus. Significa a abundância de vida eterna. Se aqui nesse mundo nós temos provisão, nós temos frutos, a produção nessa terra é muito grande, de frutos, de
de todo tipo de alimentação que Deus dá. Então, imagina a provisão celestial. Aqui se perde muito alimento, porque o homem é pecador, não sabe distribuir, não sabe aproveitar, a deteriorização, a decomposição. Mas no céu não vai haver nada disso. Então, é abundância de vida eterna. Esses frutos, eles representam uma plena provisão de salvação e de tudo que nós precisamos, um novo corpo eterno. Verso 3, os seus servos o servirão. É interessante que isso não diz muita coisa, mas é uma grande promessa. No céu nós continuaremos servindo, adorando a Deus. O céu não vai ser algo parado, o resto da vida ajoelhado, sem fazer nada. Não, nós estaremos servindo, adorando, conhecendo a coisas que olhos não viram, ouvidos não viram. Deus tem preparado para nós, não sabemos o quê. Uma vida dinâmica, uma vida em plenitude. Lá nós haveremos de ser o que desde o começo o Senhor queria e prometeu. O plano de Deus nunca mudou. Como disse João, também nas suas cartas, lá seremos o que Deus quer que nós, desde o início Ele tinha esse plano para nós. Um dia nós chegaremos lá. Seus servos os servirão. Isso fala sobre a perfeita comunhão que teremos com Deus lá. Aqui a gente tem, mas ainda não é perfeita. Lá será perfeita. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome dele. Vejam que maravilha, irmãos. Lá nós veremos a Cristo, veremos a glória. Aqui a gente não tem nem condição de ver. Se a gente vê, a gente cai como morto, igual como João no início de Apocalipse. Mas lá nós estaremos preparados, maduros, um novo corpo. Nós veremos a Cristo, veremos o Senhor, desfrutaremos da sua glória de forma mais intensa, o adoraremos. E na nossa fronte, não é, está o nome dele, não é? Certamente não é um nome escrito, mas significa nós pertencemos a ele. É um pertencimento. A besta, né, aqueles que tinham o selo da besta eram marcados na mão direita, na fronte, eram do inimigo. Mas nós não, a nossa marca é o Espírito Santo, a nossa marca é a possessão, nós somos dele, ele é nosso Deus para todo sempre. O nome escrito na nossa fronte. Se aproximarão, nós nos aproximaremos da face de Deus, a face de Cristo diretamente. A glória sobre o seu povo, né? O brilho, a glória de Deus, a sua majestade estará em plenitude sobre nós e sobre o seu povo. Versos 6 e 7, é preciso guardar as profecias, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não adianta só ouvir, mas deve-se guardar as coisas que em breve hão de acontecer. Para aquelas igrejas, né, breve. Ainda hoje, já naquele tempo, algumas pessoas diziam, mas o Senhor está demorando demais, né? E Pedro registra. É no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Pedro disse por que Deus está demorando, que Jesus está demorando. Não é que ele está demorando, o nosso tempo é diferente do de Deus. Ele explica isso. É como se Deus estivesse dando oportunidade de arrependimento, de evangelização a todas as nações. Então, breve, mas esse breve é no tempo de Deus. Devemos guardar o espírito dos profetas. A maioria dos autores acredita no espírito que revelou essa palavra aos profetas do Antigo Testamento, a João também, é o espírito de Deus. Breve virá, tem um significado, estejam preparados a qualquer momento. Então, seja pela morte, seja pela vinda repentina do Senhor, logo, logo nós encontraremos com Deus. Então, era essa mensagem, estejam preparados a qualquer momento, seja pela morte, seja pela vinda do Senhor. Vigiem. Agora, os versos 8 em diante. Verso 8 a 17, nós vemos aí, não é? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Ele estava preso por causa do testemunho na ilha de Pátimos. Ele, um dos apóstolos mais velhos, não é? Ali preservados pelo Senhor, para dar um testemunho
à igreja inscrito, mostra aqui a importância da doutrina dos apóstolos. Não se pode pôr outro fundamento além do fundamento apostólico, não podemos acrescentar nada à revelação de Apocalipse, nem mesmo a toda a Bíblia. É interessante nesses primeiros versículos aí, do 8 e 9, João, ele se prostra diante do anjo pela segunda vez, e João é repreendido pelo anjo. Provavelmente há dois significados sobre isso. Difícil de entender, porque João se prostra diante de um anjo, né? Toda vez que a gente lê é meio estranho. Como é que João, apóstolo, se prostra diante de um anjo? Então, é difícil de entender. Os estudiosos, teólogos, acreditam em duas possibilidades, pelo menos. Primeiro, é que talvez João se equivocou, achando que era Jesus. Mas o anjo repreende. Não faças isso, eu sou servo, igual a você, adora somente a Deus. Interessante que foi pela segunda vez. Ele já tinha sido repreendido pela mesma coisa e agora cai de novo. Então, Leandro Lima e alguns estudiosos consideram um pecado do apóstolo. E eles mostram que isso aponta para uma veracidade do testemunho de João. Porque se João fosse enganador, ele jamais colocaria isso aqui, um erro dele, um momento, um pecado dele. Mas como ele era sincero e verdadeiro, ele narrou até mesmo o momento que ele errou. Ele era humano, ele estava dentro de uma visão, ele estava descrevendo coisas celestiais e era difícil, humanamente falando. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. A Bíblia ela não esconde pecado de nenhum dos seus personagens. Ela mostra pecados de Moisés, de Abraão, porque só Cristo é perfeito. Então aqui, João, ele é repreendido, e realmente isso é muito confortador. Nós não somos perfeitos, nós somos chamados ao arrependimento, à salvação, só lá nós estaremos perfeitos. Nós também erramos. E o pecado aqui era o pecado da idolatria. Nós temos que ter muito cuidado. Os crentes daquela época estavam sofrendo por causa da idolatria, do imperador, questão de comércios, né? Tinha crentes que estavam na igreja e no mundo, então eles estavam ali sendo tentados, né, pelos poderes do império, por dinheiro, questão de sexualidade. Então era uma, digamos assim, uma advertência para eles, como se João estivesse dizendo: se vocês ouvirem e não praticarem, vocês vão cair em pecado, como eu também pequei. Alguns autores entendem dessa forma. É uma advertência para aqueles que estavam na igreja e no mundo: voltem, se firmem. E é isso, são essas duas entendimentos desses versículos aqui. As bem-aventuranças, ou melhor, devemos fazer o mesmo. A Bíblia não oculta o pecado dos seus personagens. Só ouvir não basta, é preciso guardar. Isso certamente fazia os cristãos das 7 igrejas da Ásia pensarem em seu próprio comportamento e nas vezes que haviam repetido o pecado da idolatria perante o mundo. Meus irmãos, o pecado da idolatria nós devemos ter muito cuidado, muito sério. Não é só se dobrar diante de imagens, como a gente é idólatra, como a gente... nas mínimas coisas. Só para dar um exemplo, né? Essa semana Timóteo foi um passeio e eu, como pai, fiquei preocupado. Eu sou preocupado com essas coisas, né? Mas aí eu fico pensando, ele foi com Neto e Ian. Aí eu fico, meu Deus, se acontecer um acidente, fica assim, eu sou ansioso. Aí na hora que vem essa ansiedade, eu digo, meu Deus, eu não posso ter uma idolatria, o meu filho. Ele é teu, conduz, Senhor, abençoa. E eu fico imaginando chegar a hora uma má notícia. E aí eu digo para mim mesmo, se chegar, eu tenho que enfrentar. Só Deus que é o Deus da minha vida, não é filho, não é ninguém, é idolatria nenhuma, somente a Deus. Então, é interessante a gente ter cuidado no nosso coração, porque brota todo tipo de idolatria. A gente critica quem idolatra as imagens, mas a gente idolatra a nós mesmos. A gente tem vários tipos de idolatria, somente Deus.
Só o Senhor, devemos estar satisfeitos na vontade de Deus. Tenhamos cuidado para não cairmos em qualquer tipo de idolatria, nem a filho, nem a esposa, nem ao casamento, que é uma bênção na nossa vida, mas a gente não pode idolatrar o casamento. A esposa que é uma bênção, é uma bênção. É uma bênção, mas não é tudo. Deus é que é tudo. A nossa ligação maior está com Deus. Nossa espiritualidade, a nossa dependência é Deus em todas as circunstâncias da vida. Jesus os chama, né, aquela igreja e a nós também, de profetas. Que coisa linda. Somos profetas nessa geração. Eles eram profetas naquele mundo ali do Império Romano. Nós somos profetas. Jesus chama suas testemunhas, aqueles que mantêm o testemunho fiel a Ele, perante o mundo, suportando afrontas e perseguição, sem cair na idolatria, adorando apenas a Deus, são chamados de profetas. Nós somos os profetas dessa geração. Profetas no sentido de proclamadores, proclamar e viver o Evangelho, ainda que venham perseguições, ainda que venham lutas, ainda que venham dias difíceis, como eles viviam, nós também poderemos viver e devemos ser profetas e testemunhas de Jesus em toda e qualquer situação que possamos viver. Versos 10 e 11 ainda, há uma ênfase para a santificação. O sentido é que o tempo do fim revelará a identidade verdadeira das pessoas. Ninguém consegue ser diferente daquilo que de fato é. É como se Cristo, né, se Deus estivesse dizendo ali, o justo... deixa eu ver se é esse verso mesmo, 10 e 11, isso, né? Continue injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o santo continue a santificar-se. É uma palavra muito séria, vinda de Deus. Como é que Deus diz isso? O injusto seja injusto, tal. Mas, na verdade, o que é que ele está dizendo? É o fim. As tribulações daquela igreja, a nossa, as que vierem, ela vai revelar quem é crente verdadeiro. Porque é a tendência do ímpio. O ímpio não consegue mentir por muito tempo. Quando vem as lutas, ele vai mostrar quem ele é. Então, em Apocalipse acontece isso. Vem os juízos, vem os flagelos, os ímpios não se convertem, eles se tornam mais duros ainda. Então, é isso que Deus estava dizendo, né? Já para o santo, o crente, santifique-se mais. As provações, elas vão nos santificar, elas vão nos fortalecer, não vão nos derrotar. Então, santifique-se, é um chamado à santificação para eles e para toda a igreja. Um crente verdadeiro terá que se purificar através da provação. Deve continuar na prática da justiça, mesmo sofrendo perseguição. O ímpio seguirá a besta e o falso profeta, pois é da natureza do ímpio cometer injustiça e injustiça. Ele segue a besta mesmo, porque assim é o coração do ímpio. A hipocrisia de muitos que desejavam manter a aparência de crente, enquanto se envolviam nas dissoluções e idolatrias romanas, era inútil, pois ninguém pode esconder de Deus o que de fato é. Versos agora de 12 a 15. Os versos de 12 a 15 tem uma ênfase sobre a sua breve vinda. Ele trará recompensa a cada crente pelas obras que tem feito, prováveis implicações de posições de autoridade e incumbências específicas. O livro da vida, serão salvos apenas aqueles que estiverem no livro da vida. A salvação pela graça, a eleição, antes de Deus criar esse mundo, Ele nos elegeu. Nosso nome está escrito no livro da vida. O livro das obras fala sobre o valor das obras como consequência da salvação. Haverá julgamento das obras e traz essa ideia de que haverá essa recompensa para o crente fiel e prováveis implicações de posições de autoridade e incumbência. É difícil da gente entender isso, né? O galardão é como se ele estivesse dizendo, e eu creio nisso, que o galardão será diferente para nós. Os fiéis receberão o maior galardão. Os fiéis no céu serão recompensados
e fala até sobre posições de autoridade e incumbências específicas. Nós teremos essa recompensa pela vida santa que tivemos e fiel e pregação aqui nessa vida. Então, a salvação, ela é de graça. Para todos nós é igual. No entanto, as obras vai ser diferente, cada um conforme a fidelidade que teve a Deus. É difícil de compreender isso, mas é essa a ideia. Ele é o alfa e o ômega, o Deus trino. Deus falou, sou o alfa e o ômega. Jesus também falou, sou o alfa e o ômega. Deus é a origem e a conclusão de todas as coisas. No entanto, antes do galardão, a salvação tinha que ser realizada primeiro, ou seja, lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vejam aí, há um verso que fala, é o 14, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, felizes aqueles que se arrependem, aqueles que lavam seus pecados no sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro está aí entre colchetes, né, mostrando que essa parte não está em alguns dos manuscritos antigos. No entanto, é o que Apocalipse diz e é o que o contexto diz. Então, ela está correta. E é o que o Evangelho traz. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Quem se arrepender dos pecados e confiar em Jesus terá direito à árvore da vida e entrará pela cidade, pelas portas, ou seja, terá a vida eterna. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa pecados purificados, a fim de desfrutar das duas bênçãos fundamentais, ter direito da árvore da vida, segundo, entrar na cidade pelas portas. Ter direito à árvore da vida, como já vimos no início, ele, como já disse, né, após a desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim, querubins com espada foram colocados no caminho. Então, a árvore da vida, nós teremos acesso a ela, toda maldição e todo bloqueio será tirado para o povo de Deus. Toda essa proibição é retirada no mundo vindouro. Entrar na cidade pelas portas depende de ter o nome escrito no livro da vida. Tem a ver com conversão e a nossa eleição. Deus nos amou antes de criar o mundo, Ele já tinha um plano para nós. E continua esses versos ainda falando que haverá uma barreira para os ímpios. Eles estarão de fora, os incrédulos e perversos. Não é que haverá na cidade ou fora da cidade um lugar que os ímpios vão viver. Não é isso. Está de fora, no contexto de Apocalipse, está no lago de fogo, junto com Satanás e com os desobedientes e com os incrédulos. Então não é simplesmente estar lá num lugar fora da cidade. Não, é condenação, é longe de Deus para sempre, condenados, sofrendo, estarão de fora, os incrédulos e os perversos. Duas características são acrescentadas aí, que são os cães e os mentirosos, recebem ênfase. Provavelmente, irmãos, tem a ver com aquele ditado que mostra que o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada volta ao lamaçal. Ou seja, alguém que conhece a Cristo, vivia na igreja, desfrutou dele, então apostata da fé, se afasta de Cristo, é comparado, ficarão de fora essas pessoas que negarem a Cristo, elas são comparadas a cães que voltam ao seu vômito. Ficarão de fora os cães e os mentirosos. Os crentes da Ásia que mentiam em relação à sua fé, talvez essa ênfase era um aviso para aqueles crentes que mentiam. Na igreja era uma coisa e no império era outra. Então, ficarão de fora os mentirosos. Era uma chance de arrependimento.
Se arrependa, que ainda é tempo de se arrepender. Em relação à sua fé, eles mentiam, sem sustentá-la publicamente, ou retrocediam como cães que voltavam ao vômito, assim como foi narrado por Pedro em sua segunda epístola, capítulo 2, versos 20 e 21. Está fora da Nova Jerusalém, está no lago de fogo após o julgamento. Agora versos 16 e 17. Versos 16 e 17. 12 vezes o nome de Jesus é mencionado no livro, e aqui ele diz, eu Jesus. Então, pela primeira vez, Jesus fala ali diretamente, mostrando que ele é o autor do testemunho, que vem dele. Ele aparece 12 vezes, mas aqui ele diz, eu Jesus. No verso 16, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Então, há uma referência clara que essa mensagem inicialmente era para as 7 igrejas de Apocalipse. Mostra que durante todo Apocalipse, Deus, Jesus, o anjo estavam ali dirigindo essa mensagem primeiramente para eles, no entanto, também era para toda igreja. Ele diz aqui, eu, Jesus, enviei às igrejas, às 7 igrejas. Essa mensagem foi primeiro para eles e depois para todo o povo de Deus. Essa é a única vez em que o próprio Jesus assume a narrativa e se apresenta pelo nome. Como já disse, as igrejas mostram que os destinatários originais nunca sairiam da mente do autor, que é o próprio Deus. Apocalipse precisa ser compreendido a partir da compreensão deles, revelada a eles. Ao mesmo tempo, se aplica à igreja em todas as eras. Jesus, o pleno Messias anunciado no Antigo Testamento, aqui tem a sua plenitude. Ele é a geração de Davi. Ele é a raiz de Davi, a geração de Davi, aquela geração infiel. Depois do cativeiro, renasce em Cristo Jesus. A geração de Davi, a promessa, a raiz, a geração de Davi. Não é? Tanto é que os pais terrenos de Jesus eram da descendência de Davi. Então, se cumpre em Cristo toda promessa feita a Davi, toda promessa feita a Abraão, a Moisés, tem toda a sua plenitude em Cristo. E aqui ele diz, eu sou a raiz de Davi, mostrando o cumprimento, ele é o Messias anunciado no Antigo Testamento. A geração de Davi, como já disse, destruída após o cativeiro babilônico, finalmente ressurgiu. Fala ainda, nesses versos 16 e 17, o alvorecer do novo mundo, quando a noite da época atual tiver passado, baseada também em Romanos 13, verso 2. Então, meus irmãos, estamos quase terminando esse alvorecer, da eternidade. Cristo já ressuscitou, então já não é mais meia-noite no relógio de Deus, já é madrugada, o sol, os primeiros raios já apontam, nós já estamos nos dias finais depois da ressurreição de Cristo. O sol da justiça já brilha, nós já podemos ver, mas ainda é madrugada, logo será dia, logo será pleno alvorecer, logo não precisaremos mais da luz do sol ou de qualquer outra coisa, Cristo será a nossa luz plena. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, diz o verso 17, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Verso 18 a 20, a conclusão, mostra alguns castigos e ameaças àqueles que acrescentarem algo a essa profecia. Também podemos aplicar a todo o cânon do Novo Testamento. Ninguém pode acrescentar nada à palavra de Deus, nem Apocalipse, nenhuma outra revelação. Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro aos infiéis. Era uma advertência aos copistas, aqueles que iriam escrever os manuscritos e tudo mais, sejam fiéis. Aos pastores, aos que iriam ler na igreja, não podiam acrescentar nada, a liderança tinha que ser fiel ao que Deus revelou. E essa é a nossa mensagem ainda hoje, como líderes da igreja. Nós não podemos pregar outra mensagem, somos profetas da mesma mensagem. Não podemos pregar a nossa vontade, mas temos que ser fiéis
a revelação de Deus. Verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, tal, falando sobre a volta de Cristo, como já disse no início, 7 vezes somente nesses últimos versículos. E, finalmente, a bênção no verso 21, a graça do Senhor Jesus sejam com todos. Uma saudação comum entre os apóstolos na Bíblia, mas preciosa, né? A graça, mostrando a graça do Evangelho, seja sobre a igreja, seja sobre cada um de nós. Eu quero finalizar lendo uma carta pequenininha que o reverendo Leandro ele colocou aqui na sua conclusão, e eu quero ler. A gente tem um tempinho ainda, eu vou ler essa carta. Essa carta, ela foi escrita provavelmente 15 anos depois que Apocalipse foi escrito. Então é um registro histórico pelo governador romano da Bitínia, chamado Plínio. Ele escreveu ao imperador Trajano apenas 15 anos após Apocalipse ter escrito, só para a gente ver o que ele sofreu naquela época. Era realmente uma grande perseguição aos cristãos daquela época. Na época de Apocalipse, 15 anos depois ainda estava uma grande perseguição. Então, vamos acompanhar e finalizar assim nosso estudo, lendo, assim como o Leandro Lima finaliza com essa citação na sua conclusão. A carta diz assim: tenho por praxe, Senhor, consultar, e é Senhor com letra maiúscula, né, chamando o imperador de Senhor. Tenho por praxe, Senhor, consultar a vossa majestade nas questões duvidosas. Quem melhor dirigirá minha incerteza e instruirá minha ignorância? Nunca presenciei nenhum julgamento de cristãos. Por isso, ignoro as penalidades e investigações costumeiras, bem como as pautas em uso. Tenho muitas dúvidas a respeito de certas questões, tais como: estabelecem-se diferenças e distinções de acordo com a idade? Quer dizer, ele está perguntando, quando eu for julgar os cristãos, eu tenho que fazer diferença de acordo com a idade deles? Cabe o mesmo tratamento a enfermos e robustos? Aqueles que se retratam devem ser perdoados? Né? Os cristãos que negarem a Cristo, eles deveriam ser perdoados na hora do julgamento? Ele tinha essas dúvidas e pergunta ao imperador. A quem sempre foi cristão, compete gratificar quando deixa de sê-lo? Há de punir-se o simples fato de alguém ser cristão, mesmo que inocente de qualquer crime, ou exclusivamente os delitos praticados sobre este nome. Entretanto, eis o procedimento que adotei nos casos que me foram submetidos sob acusação de cristianismo. Aos incriminados, pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito a pergunta segunda e terceira vez, ameaçando condená-los à pena capital. Se persistirem, condeno-os à morte. Veja, só por ser cristão. Não duvido que, seja qual for o crime que confessem, sua pertinácia e obstinação inflexíveis devem ser punidas. Alguns apresentam indícios de loucura. Tratando-se de cidadãos romanos, separo-os para enviá-los a Roma. Mas o que geralmente se dá é o seguinte: o simples fato de julgar essas causas confere enorme divulgação às acusações, de modo que meu tribunal está inundado com uma grande variedade de casos. Recebi uma lista anônima com muitos nomes. Os que negaram ser cristãos, considerei-os merecedores de absolvição. De fato, sobre minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incenso e libações vossa imagem, colocada para este propósito ao lado das estátuas dos deuses, e
pormenor particular, amaldiçoam a Cristo, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Outros, inculpados da lista anônima, começaram declarando-se cristãos e logo negaram sê-lo, declarando ter professado esta religião durante algum tempo e renunciado a ela há 3 ou mais anos. Alguns a tinham abandonado há mais de 20 anos. Todos veneraram vossa imagem e as estátuas dos deuses, amaldiçoando a Cristo. De Bateson, na página 29 e 30, essa citação final. Amém, né? Bem difícil a situação que eles viviam, e assim sobreviveram, assim Deus cuidou da sua igreja, e assim ninguém prevalece contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele mesmo prometeu, ele cuida até o fim. A igreja sobrevive, seja no Afeganistão, seja em qualquer lugar desse mundo. Os verdadeiros crentes terão ali a graça que vem de Deus para serem fiéis ou mesmo serem mártires. Não há uma promessa no Evangelho que nós não morreremos de forma dramática, que não sofreremos. Jesus nunca prometeu isso. Ele promete força, graça e salvação ao seu povo. Isso tem acontecido em toda a história da igreja. Então nós devemos ter essa esperança. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco. Eu preciso morrer, preciso ser mártir, o Senhor nos dará força e nos dará graça para isso. Amém. Vamos finalizar com oração. Se Neto tiver um louvor, poderá cantar conosco. Oremos enquanto o Neto está caminhando para cá. Senhor Deus, quão ricas são tuas promessas, Pai, comparadas com esse mundo de maldições, tantas elas que sofremos, mas que temos provado alívio, e não há mais condenação para nós, por causa do grande amor de Deus, por causa de Cristo Jesus. Tantas promessas, Senhor, como diz a Tua palavra, o povo que tem essas promessas deve purificar-se, deve santificar-se. Faz isso conosco, Senhor, santifica-nos, transforma todo o sofrimento nessa terra em amadurecimento, em glória, em força. Derrama Teu Espírito sobre nós, mais e mais, para que possamos resistir a toda idolatria, a todo pecado que tem nas mentes, nos tenta e nos faz tristes nesse mundo. Mas nós podemos olhar para as Tuas promessas, podemos olhar para o testemunho dos primeiros cristãos que foram fiéis e dizer, nós também queremos ser, Senhor, até o fim. Mesmo em face da morte, livra-nos de negar o Teu Evangelho. Tu és a nossa maior herança, Tu és a razão das nossas vidas. Aplica a Tua palavra em cada um de nós. Faz-nos ser parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ainda dizer uma frase que eu vi essa semana de Paul Washer. Eu achei bonita, tão simples, mas fala um pouco da eternidade. Quando ele disse que o carro que ele tem é um carro velho, de 1999. Os filhos dele chamam de tomate vermelho. Aí ele ficou brincando. Ele disse, irmãos, eu não vivo pedindo a Deus um carro novo. Eu não choro todas as noites pedindo coisas materiais. Sabe por que eu choro, irmãos? Eu choro porque eu não pareço com Jesus. Eu achei tão lindo isso. Ele disse, se vocês me derem um carro, eu vou vender e dar por missionários. Eu não quero outro carro. Estou satisfeito com aquilo. Meu coração está nas coisas eternas, ele quis dizer. Eu achei isso tão bonito, ele dizendo, eu não choro pelas coisas aqui dessa terra. Eu choro porque eu não pareço com Cristo. E é desse jeito. A gente devia chorar, como diz lá as bem-aventuranças de Mateus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Significa, bem-aventurados aqueles que choram pelos seus próprios pecados e serão consolados pelo Evangelho. Deus nos ajude a chorar por nós mesmos.